pois só tu és. Pois só tu és o Deus eterno, sobre toda a terra. Glória a Deus, glória a Deus. Essa a Carla te boicotando mesmo, você subiu. Ela está descalando, mas não. A Carla não está descalando. Porque está de férias, mas não conversa não, porque agora está de férias. Eu adoro você. Eu adoro você. Ele é meu best também. Mas, gente, se tem uma coisa mais gostosa que aconteceu nesse culto, foi esse rapaz. Acabou que agora que esse baterista vai arrebentando a cabeça da gente. Quem sentava aqui não era? Deus me perdoa. Glória a Deus, né? Agora o som tá lindo, os meninos do som lá é demais. Tá bonito aí, hein? Parabéns. Vocês estão trabalhando direitinho para ter vídeo aumento agora. Amém? Vou pedir para pagar a hora extra. Vamos ficar de pé para a gente ler a palavra? Eu estou com uma mensagem muito linda para pregar aqui essa noite. E eu tenho certeza que Deus vai falar grandemente ao seu coração. Essa banda da Carla cada dia está mais linda. Esses meninos estão muito afiados. Tomaram banho para vir hoje. Coisa que eles não fazem nem tempo, mas eles fizeram hoje. O Lucas com o corte de cabelo desse não sei mais nada. Eu botei um corte desse aqui. Glória a Deus. Doutora Kelly está aí, né, doutora Kelly? Já está pegando as calças aí? Glória a Deus, final nós vamos te apresentar aí também. Glória a Deus. Gente, pode colocar a mão aqui, vocês não tocam aqui também. Qual a mensagem que eu escolhi para o primeiro dia do ano? Eu escolhi falar um pouco esse mês. Na verdade, foi uma confirmação de Deus. Essa semana agora a gente teve a nossa última reunião da nossa equipe lá na casa do pastor José. E ele, sem saber, estava na dúvida, ele falou: pô, pastor, o pessoal está meio distraído, distração. E o pastor José acabou de confirmar no meu coração, portanto, que até semana que vem ele vai pregar sobre esse tema também. E eu quero falar um pouquinho sobre distração. O que a distração pode fazer em 2023, pessoal? Se você não focar naquilo que Deus quer fazer, se você se distrair, você pode perder o que Deus tem para você. Abra sua Bíblia em 2 Samuel, e no teclado pode ficar aqui. 2 Samuel 5. Glória a Deus, primeiro dia do ano, que alegria. Amém. Meu Senhor Jesus. É o ano de portas abertas, está crendo isso aí? Meu Deus está fazendo essa porta lá em casa, esse aqui de embora agora. A gente ora triste, né? Amanhã vai ficar feliz também. Amém. Glória a Deus. Mas a gente sempre prega, né, irmão? O interessante de pregar, né? Invista no seu filho aqui, às vezes vai, aí seu filho tem que ir embora, você fala assim: ah, vai ter que voltar atrás dessa pregação. Mas a gente é arcos que usamos os nossos filhos e colocamos eles como flechas, né? A gente infelizmente não cria filho pra gente, cria pro mundo. E eu estou muito feliz. É um sonho de Samuel e o negócio está acontecendo em nome de Jesus, né? Nós vamos ter bons resultados. E diz assim, todas as tribos, 2 Samuel 5, do 1 ao 7. Então todas as tribos de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom e disseram: nós pertencemos ao mesmo povo que você, ó rei. No passado, quando Saul era o nosso rei, você comandou o povo de Israel na batalha. E o Senhor Deus lhe disse que você seria comandante e governador do povo dele. Assim, todos os líderes de Israel foram se encontrar com Davi em Hebrom. Davi fez um acordo sagrado com eles, e eles ungiram a rei de Israel. Ele tinha 30 anos de idade quando se tornou rei e reinou 40 anos. Governou Judá em Hebrom 7 anos e meio e governou Israel e Judá em Jerusalém 33 anos. O rei Davi e seus soldados foram atacar Jerusalém. Os jebuseus, que eram moradores da cidade, pensaram que ele não seria capaz de conquistá-lo. Por isso disseram: você nunca vai entrar aqui. Para fazer você ficar do lado de fora, basta os cegos e os aleijados. Mas Davi tomou a fortaleza de Sião, e ela passou a ser chamada Cidade de Davi.
E a coisa aconteceu assim. Pai, fala conosco, nos ilumine, nos direcione para a tua honra e a tua glória e o teu louvor. O povo de Deus diz: amém. Pode se sentar. Para a gente não pregar só um texto fora do contexto, eu quero te explicar o que está acontecendo aqui. Davi é ungido a rei de Israel. E olha que interessante. Ele fez um acordo com o povo, e o povo falou: não, você é nosso rei. E então esse povo ungiram, reconheceram o Senhor. Só que quando eu li esse texto, eu ficava sem entender, porque a Bíblia é algo que a gente está sempre aprofundando e estudando. Quando Davi acaba de ser ungido, a primeira coisa que Davi faz é atacar a fortaleza dos jebuseus. E aí você fica sem entender. O cara foi atacar já Jerusalém, a sua cidade, e ali, e eu fiquei sem entender isso. E aí foi quando a gente começa a estudar e Deus começa de alguma forma, né? A Bíblia não é um livro escrito de qualquer maneira. E quando eu li essa história pela primeira vez, eu ficava meio estranho. Por que esse cara já, no primeiro mandato dele, como ontem o Lula assumiu o presidente, agora que nós vamos orar, pedir a Deus para ter graça para ele, né? Que a Bíblia fala para a gente abençoar os governantes, mesmo que você não queria ou queria, a gente vai sempre abençoar. E aí agora, e o que acontece? Hoje mesmo ele já teve um monte de função, várias coisas, eu quero fazer isso, não é isso? Não é um papel de um presidente, então não é diferente do Davi. Quando ele assume, a primeira coisa que ele faz, ele invade Jerusalém e vai atacar esse povo. E aí eu comecei então a tentar entender o porquê que Davi fez isso. Se você entender, Davi é o segundo rei depois de Saul, mas antes, quem governava a terra eram juízes, vários juízes que governavam a terra. A terra era governada por juízes. Sansão foi um juiz, Otoniel foi um juiz, Gideão foi um juiz, Débora, Tola, Jair, Jefté, Isbissã, Alon, Abidom, eles eram juízes. E foi um dia que o povo falou assim: poxa, todos os povos têm um rei, por que a gente não tem um rei? E foi quando Deus mandou ungir Saul, e aí depois de Saul, sucessivamente, Davi. Mas eu quero trazer para você a sua memória um pouquinho do que aconteceu antes. Você lembra quando o povo entrou na terra prometida? A expulsão de Deus foi essa. Nas planícies de Moabe, junto ao Rio Jordão, na altura de Jericó, que fica do outro lado do rio, o Senhor mandou que Moisés desse aos israelitas na seguinte ordem: quando vocês entrarem e atravessarem o Jordão, na terra de Canaã, fala comigo, expulsem todos os moradores daquela terra. Destruam todos os líderes, todos os ídolos de metal, de pedra, de seus lugares de adoração. Tomem posse da terra. Porém, morem naquela, porque eu estou dando a vocês. Repartam a terra. E aí ele fala com o povo: então vocês entrem naquela terra. E aí depois Deus continua dando a instrução. Moisés disse ao povo: o Senhor nosso Deus fará com que vocês entrem na terra, que vão possuir. Ele mesmo expulsará o povo que vocês enfrentaram, conforme vocês vão avançando. Deus derrotará 7 povos, que são muito numerosos e mais poderosos que vocês. São eles: os heteus, gigazeus, amorreus, cananeus, erizeus, heveus e os jebuseus. Mas o que aconteceu? Quando então aquele povo entrou na terra prometida, por que esse povo tinha que lutar para conquistar aquela terra? Por um motivo. Como meu filho está saindo aqui agora, a porta não se abriu para ele, só que agora ele tem que trabalhar muito para conquistar uma posição. E quando você conquista uma posição, aquilo é muito valoroso para você, porque você trabalhou para conquistar. Então, por isso que o Senhor, ele podia ter matado todo mundo e dado a terra. O problema é que vocês têm que conquistar. Vocês vão ter que lutar. Eu estou com vocês, mas vocês vão ter que lutar, porque você valoriza aquilo que você lutou para conquistar. Só que o que aconteceu? Aquele povo, pastor Juliano, quando
entrou na terra de Canaã, eles falaram assim: ah, vou deixar o negócio de brigar. Não. Eram 12 tribos, 5 começaram a lutar e conquistaram os pedaços, mas 7 tribos fizeram um acordo com demônios, com os jebuseus, com os heteus, com os perizeus, e eles fizeram um acordo. E a ordem de Deus era para que eles não se casassem com esse povo, porque era um povo idólatra, era um povo que fazia desbaixo de macumba mesmo, irmão, era um povo que idolatrava, era uma coisa louca. Então, por isso que o Senhor disse àquele povo: não casem com essas mulheres, não tenham filhos com elas, porque esse povo vai contaminar vocês, e vocês vão esquecer realmente quem são Deus de vocês. Mas esse povo faz tudo ao contrário. Eles chegam na terra e fazem acordos com o povo. Eles fazem acordos, então, e começam a viver do lado daquele povo. E aí, eles arrumam filhos, eles se casam, e sabe o que acontece? Esse povo todo volta agora, eles abandonam a Deus e começam agora a servir a esses deuses, a esses demônios, pessoas que faziam oferendas a outros deuses. E aí esse povo de Deus, que era para conquistar aquela terra, agora se misturam a outro povo. Eu queria te dar esse pano de fundo para você entender. E aí eu quero te mostrar uma conta para você entender mais ainda esse texto. No tempo dos juízes de Moisés até Josué, foram 350 anos que os juízes governou a terra. E aí, o rei Saul, mais 40 anos que ele ficou sobre o reinado de Israel. Então nós estamos falando de uma média de 390 anos. E agora você entendeu o texto dentro de um contexto. Quando Davi assume Jerusalém, qual é a primeira coisa que ele faz? Eu preciso tirar esses demônios aqui do meio. A primeira coisa que Davi faz quando ele assume o reinado, eu acho que Davi consultou a história e falou assim: o que esse povo está fazendo aqui no meio da cidade? Esse povo já era para ter sido aniquilado há 390 anos atrás. E a partir de agora eles vão sair da cidade. Agora olha a coisa mais interessante. Só que agora, depois de 390 anos, aquele povo ganhou força. E eles viram para Davi e falaram assim: ô Davi, só os mendigos da cidade vai ganhar você. Só os mendigos. E Davi não conseguiu entrar na cidade. Davi passou o terreno na cidade. Só que aquela cidade, que era no centro de Jerusalém, ela tinha dutos de água. Eu tive a graça de estar lá ano passado, e eu vi essa cidade no meio, era uma fortaleza, só que essa fortaleza era alimentada por água debaixo da cidade. Então Davi entra com seus soldados e mata todos os jebuseus e aniquila eles depois de 390 anos. Média, tá, irmãos? 390 anos. E é sobre isso que eu quero ministrar nessa noite, sobre as distrações que você não pode ter em 2023. A primeira, fala comigo: o tempo. O tempo. O tempo é o nosso maior inimigo. Sabe por que o tempo é o nosso